Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Pereira Rodrigues, escritor. Hoje eu estou aqui em Ouro Preto para dar uma grande notícia para vocês, especialmente para os meus leitores, os meus muitos leitores, dizer do lançamento do meu livro Nascidos Muertos Literários, em Madrid, na Espanha, que traduzido para o português é Natimortos Literários. Este livro foi publicado em papel, foi lançado agora neste mês, e aqui eu vou contar um pouco dos bastidores deste meu 21º livro da carreira e o porquê de eu ter lançado ele em espanhol primeiramente. Desde uns tempos para cá eu tenho lido e escrito no idioma espanhol também, isto para abranger um pouco mais a minha carreira, o alcance, já que eu já tenho alguns trabalhos também no exterior. Pois bem, foi um grande exercício para mim escrever esta novela e oferecer às melhores editoras da Espanha, e assim aconteceu. O ano passado eu terminei o meu primeiro manuscrito e em espanhol, e um pouco ainda inseguro, confesso, com este novo idioma, enviei às melhores editoras da Espanha. Pois bem, na minha programação, no meu entendimento, eu acreditei, poxa, a minha agência literária vai enviar este manuscrito, muito certamente não será aceito num primeiro momento, eu terei que trabalhar este manuscrito ainda durante o ano, e eu acreditei que durante este ano de 2026 eu estaria ainda trabalhando neste manuscrito. Qual não foi a minha surpresa e a minha felicidade com o fato de uma das melhores editoras da Espanha, a Avante Editorial, ter aceito o manuscrito e me oferecido um contrato muito vantajoso. E aí, é claro, eles fizeram alguns ajustes. Eu aproveito aqui a oportunidade para tecer um agradecimento especial ao Ezequiel, editor, e à Maria, supervisora. Enfim, o livro foi publicado. Então eu vou contar um pouco do que trata o livro e por que eu estou aqui neste cenário maravilhoso. Aqui atrás de mim, a estátua do nosso grande herói brasileiro, o Tiradentes. E este romance, Natimortos Literários, que é o título em português, e Nascidos Muertos Literários, que é o título em espanhol, o cenário dele é Ouro Preto. O cenário é Ouro Preto. E do que trata a história? É uma novela satírica, muito engraçada, muito divertida, que tem como personagem principal um agente literário de nome Simon Hubert, e ele vive aqui em Ouro Preto, e ele acaba encontrando pelo caminho escritores ou neófitos escritores que estão em busca de uma ajuda para publicar os seus primeiros trabalhos. É um livro muito divertido, com personagens muito vívidos, com personagens muito interessantes. É uma ficção, tá? Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. E há um detalhe nesta novela muito interessante, que é a seguinte: muito da trama desta novela
é através de artigos de jornais aqui de Ouro Preto e região, tá? Também Mariana, aqui perto. E é uma história que vai conduzindo o leitor e tem uma sátira muito grande com esta quantidade de escritores, entre aspas, que surgem hoje em dia. Nós temos mais escritores do que leitores, brincando um pouco com um xiste que eu ouvi certa vez do apresentador da Globo News, do Globo News Literatura, Cláudio Rodrigues, numa entrevista que ele concedeu a mim. Ele brincou, ele disse: olha, Marcelo, hoje em dia até os escritores publicam livros, uma sátira, enfim. Então este livro, ele tem este personagem Simon Hubert, que é o personagem principal, que é um escritor e também agente literário. Eu confesso que ele é um pouco afetado pela fama ou pelo desejo de fama, e encontra companheiros, às vezes tão desmiolados quanto ele próprio. É uma história divertidíssima, que vai falar sobre vaidade, que vai falar sobre aparências, que vai falar sobre o ofício da escrita, que vai falar sobre bastidores. E aí, para que esta novela tenha um anátema, tenha um rival, eu também prestei uma grande homenagem a um dos meus escritores preferidos, Alexandre Dumas, isto em francês, em português, Alexandre Dumas, no seu livro O Conde de Monte Cristo. Porque neste personagem, sendo um rival, um oposto do Simon Hubert, há uma pessoa que publica crônicas, artigos periódicos no jornal, que usa o alcunha, o apócrifo de O Conde de Monte Cristo para atormentar a vida do nosso herói ou anti-herói Simon Hubert. Então, há vários embates engraçados, o Conde de Monte Cristo destilando o seu veneno, as suas ironias, o Simon Hubert lidando com seus escritores medíocres, lidando com as relações interpessoais falaciosas, enfim. É um livro gostoso de se ler. Eu me diverti muito ao propor, ao escrever este trabalho. Eu acredito que este, pessoal, é o grande trabalho hoje do autor, ele propor trabalhos onde ele se divirta, primeiramente. Não reparem os sinos, afinal estamos em Ouro Preto, não é? Dizer também que, como ele foi lançado agora na Espanha, eu não tenho ainda o exemplar físico em mãos, mas já vi o exemplar físico, ficou uma gracinha. Aqui no primeiro comentário eu vou colocar o link para vocês terem acesso ao site, para comprarem o livro, lerem em espanhol. É super indicado para você que está tendo as suas aulas de espanhol, porque é uma novela super ágil, rápida, divertida. Então vai ter essa questão pedagógica também de auxílio. E uma coisa, em respeito ao meu público brasileiro, eu quero aqui deixar uma oferta, que é a seguinte. Como já neste mês muitas pessoas me perguntaram como teriam o acesso ao livro em português, eu resolvi, juntamente com a minha agência literária, a qual eu acredito e acredito todo o mérito, todo o sucesso do meu alcance no Brasil e no exterior, eu resolvi, em respeito ao meu público brasileiro, deixar o livro à venda em PDF a R$ 19,90. Aqui também no comentário eu vou passar a chave Pix, vou colocar
o e-mail que vocês têm que fazer esta solicitação, também o WhatsApp e pedir. Fazendo o Pix, R$ 19,90, vocês terão natimortos literários para as suas apreciações, que eu tenho certeza que serão várias. E até, pessoal, com um adendo, e eu explico por quê. A versão em português, ela acabou ficando mais rica, e eu explico por quê. Na minha humildade, por assim dizer, quando eu enviei a primeira versão em espanhol para as editoras de Madrid, principalmente, de Barcelona, enfim, da Espanha como um todo, como eu disse no início do vídeo, eu não acreditei que seria aceito logo de cara. Então eu pensei, poxa, eu vou trabalhar o livro, né? Vou continuar trabalhando o livro durante 2026. Só que para minha felicidade, ele foi aceito, mas eu já estava também no processo, porque um escritor, pessoal, ele está sempre melhorando o seu texto, tá? Não existe para o bom escritor o texto pronto e acabado. Tenham isto em mente, isso é ponto pacífico, ok? Então, esta versão em português, ela tem mais algumas páginas, tá? No PDF, tem mais algumas histórias engraçadas. É uma história divertidíssima, como eu acabei de falar aqui. E este cenário aqui é a cara do livro. E por quê? Vou contar os bastidores aqui. Por que eu escolhi Ouro Preto para apresentar um trabalho que fosse lido na Espanha? Pelo seguinte, por ser uma cidade tão turística, tão rica, tão emblemática, a primeira capital do Brasil, este berço cultural brasileiro que respira cultura, eu imaginei, poxa, para os meus leitores espanhóis, para os meus leitores europeus, quando eles lerem uma história ambientada em Ouro Preto, eles vão ter em mente uma cidade, por exemplo, vamos falar da Espanha, por exemplo, Toledo, né? Toledo é uma cidade similar a Ouro Preto na questão do turismo, na questão da história, na questão da riqueza cultural. Então eu pensei nisto. E foi uma grande sacada, porque eu conheço muito bem Ouro Preto, até uma característica que eu vou dizer para vocês, no meu processo de criação, pessoal, eu sou muito fiel aos cenários. Eu preciso de ter uma noção dos cenários, de como está acontecendo. Por quê? Porque é importante para dar vivacidade à obra. Já que a obra ela é uma ficção, eu preciso que o leitor, ao ler a obra, né, ele tenha uma noção mais ou menos espacial de onde acontece a história. Então é uma história muito rica. Eu quero aqui agradecer a toda a tratativa do agente literário que me ajudou bastante. Quero aqui agradecer a revista Conhece-te, que me apoia na divulgação. Lá é um pouco mais fácil, viu, pessoal? Porque eu sou editor, então ajuda, né? Agradecer também às mídias que, mesmo tendo um livro publicado na Europa, aqui no Brasil, estão me procurando para entrevistas, para depoimentos, para lives, para bate-papos, querendo saber sobre o livro. Então está aí, Natimortos Literários, um livraço, democratizando o acesso. Terá o arquivo em PDF com os informes que eu vou colocar aqui. Leiam porque é um livro muito gostoso, um livro muito polêmico, e eu espero que vocês se divirtam com as loucuras do Simon Hubert, o agente literário, mas principalmente com o seu rival, o Conde de Monte Cristo. Uma sincera homenagem, eu troquei aqui, eu ia falar sincera e singela, são as duas coisas. Uma sincera
e uma singela homenagem minha a este grande escritor da história universal, Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, tá? O Conde de Monte Cristo. Fiz ele ser personagem do meu livro, Natimortos Literários. A capa vocês vão poder ver aqui no link que eu vou mandar para vocês. A capa em espanhol ficou muito chique, ficou muito bacana. Nascidos Muertos Literários, uma história muito bacana. E aí vocês podem estar se perguntando: ah, você no início falou que você estava no seu 21º livro, não eram 19? Eram 19, mas o 20º é este, Nascidos Muertos Literários, e aqui no Brasil, Natimortos Literários. E o 21º eu vou tratar no próximo vídeo, que é o meu livro infantil, que foi publicado em 2019, também na Espanha, na Costa Rica, muitos países da América Latina, que é o Do Pequeno ao Grande Mundo. Mas este eu acredito que é para um próximo vídeo. Por enquanto, eu vou ficar aqui conversando com este herói nacional, Tiradentes, o grande herói brasileiro, e que lá do alto do seu pedestal acompanha e acompanhou todo o cenário de Natimortos Literários, ou Nascidos Muertos Literários. Meu espanhol está muito bom, as lições valeram muito a pena. Pessoal, leiam este livro, é um livraço. Para você que gosta de escrever, você vai rir horrores, você vai conhecer muitas falcatruas do mercado editorial, vocês vão ver vaidades, vocês vão ver histórias delirantes e principalmente, pessoal, leiam, ok? Então é isto. Se vocês gostaram aqui deste vídeo, deem um joinha, um like, isso é muito importante aqui para mim, para o canal. Se não for pedir muito, eu não vou pedir para você se inscrever, inscreva se você quiser, mas compartilha este vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Ajuda aí, porque o que é sucesso lá fora, na Espanha, merece ser conhecido aqui no Brasil também, ok? Eu sou muito grato demais por tudo o que a literatura me dá. Ainda hoje, através de 21 livros, de ter um público que só faz crescer a cada dia e que me permite viver de literatura no Brasil. Desculpe se em algum momento eu senti que eu cuspi, tá? Ainda bem que não tem ninguém aqui para abrir o guarda-chuva, ok? Desculpem os óculos escuros, tá? Porque tá muito sol. Tô aqui, ó, bonitinho, tá bom? E eu quero agradecer muito a vocês que sempre estão atentos ao meu trabalho, tá? Vocês estão sempre atentos ao meu trabalho, prestigiando os meus lançamentos, comprando os meus livros, tecendo uma crítica, um elogio, uma sugestão. Vocês sabem o quanto eu gosto deste contato direto com vocês. E aqui eu vou ficar para ver se eu encontro aqui nestas ruas de Ouro Preto o Simon Hubert, e também para ver se eu descubro quem é o famoso Conde de Monte Cristo. Leiam o livro. Até um próximo vídeo.